associada à trombocitopenia, que foi publicado no Critical Care do ano passado. Então, esse artigo, ele coloca a falência múltipla de órgãos, a TAMOF, dentro de um espectro de outras síndromes associadas à trombose microvascular disseminada, que a gente já conhece um pouco mais, que é a púrpura trombocitopênica trombótica, a síndrome hemolítica urêmica e a coagulação intravascular disseminada. E eu vou pincelar um pouquinho de cada um. Então, a púrpura trombocitopênica trombótica, ou a PTT, a fisiopatologia dela seria uma deficiência de uma protease que chama Adams-13, que é responsável pela clivagem do fator de von Lebrun. Então, quando o paciente não tem o Adams-13, ele tem um acúmulo do fator de von Lebrun, desse ultra large, um tamanho maior, vai levar a um estado protrombótico no sangue, com agregação espontânea de plaquetas. Ela pode ser congênita ou adquirida, e nas duas a gente tem um nível de atividade de Adams-13 menor do que 10%. Na congênita já foram vistas mais de 80 mutações genéticas e na adquirida foram identificados alguns anticorpos IgG contra o Adams-13. Da clínica, então, seria uma penta de clínica com trombocitopenia, anemia hemolítica, febre, lesão neurológica e lesão renal. E de exames laboratoriais, a gente tem exames que sugerem a PTT, que seria um aumento da LDH ou então esquizócitos no sangue, mas os exames confirmatórios seriam a deficiência da Adams-13 ou então a presença do fator de von Lebrun. Das estratégias terapêuticas, a gente poderia, o que é descrito seria reabastecer a atividade do Adams-13 com transfusão de plasma fresco congelado, com Adams-13, remover os inibidores com esteroides ou então com rituximab, ou então agindo com a intenção de remover o fator de von Lebrun que está em excesso com a troca plasmática terapêutica, o plasmaférese. Já a síndrome hemolítica urêmica, ela é caracterizada, né, uma tríade clínica com trombocitopenia, anemia hemolítica e injúria renal aguda. A maioria das vezes ela é induzida por infecção, sendo a Escherichia coli a bactéria mais importante, a produtora de toxina Shiga, em 85% dos casos. Outras bactérias poderiam ser pneumococo, por exemplo, mas a maioria é a E. coli. Tem uma mortalidade de 5 a 9%, e 6 a 15% dos pacientes infectados com a E. coli evoluiriam com a CHU depois de 2 a 10 dias depois de uma diarreia com sangue. Os outros 10% seria o que é chamado de uma CHU atípica com desregulação do complemento, que tem uma mortalidade mais alta. E da fisiopatologia, seria uma lesão do endotélio renal, do endotélio microvascular, pela toxina Shiga, levando a um estado, realmente a um estado protrombótico do sangue, né, com produção de todas daquelas, da via, né, eu não vou ficar descrevendo isso direito, não, mas levaria a um estado protrombótico com coagulação microvascular. Das estratégias terapêuticas, o que é mais importante é o tratamento suportivo. A aférese, ela não é recomendada de rotina e tem sido descrito alguns estudos, né, com eculizumab. Da coagulação intravascular disseminada, é uma síndrome adquirida, caracterizada pela ativação intravascular da coagulação sem localização. E ela leva tanto à hemorragia quanto à trombose. É causada por diversos fatores, principalmente sepse, mas também câncer, trauma, queimadura, complicações obstétricas, exposição a toxinas, anormalidades vasculares. A CIVD, ela é causada por danos microvasculares e ela também causa danos à microvasculatura. E ela pode ser grave o suficiente para levar à disfunção de órgãos. O que é descrito nesse artigo é que 39% dos pacientes com sepse grave evoluem com CIVD, tem uma mortalidade alta de até 50%. Clinicamente, a gente vê um paciente com choque, com má perfusão de órgãos e petequias e púrpuras na pele. E da fisiopatologia, também, resumidamente, tem um fator
tecidual que tem grande importância, que vai desencadear a CIVD, vai ativar os fatores de coagulação, produção de trombina, produção de fibrina e, ao mesmo tempo, um prejuízo dos anticoagulantes endógenos. Então, algumas considerações da CIVD. Primeiro que o diagnóstico, a gente não tem um padrão ouro, a gente não tem um teste sozinho capaz de diagnosticar. O que a gente faz são alguns exames que podem sugerir a CIVD, por exemplo, consumo das plaquetas, a plaquetopenia, uma alteração do coagulograma, uma queda do fibrinogênio, um aumento de dedímero, tudo isso junto, né? Mas sem um teste que realmente vai definir que aquele paciente tem CIVD. Do tratamento, o que é mais importante é identificar e tratar a condição de base, mas outras coisas que a gente pode fazer com relação à transfusão, solicitar transfusão de plaquetas se o paciente tiver sangramento ativo e contagem baixa de plaquetas, fazer plasma fresco congelado se tiver alteração no coagulograma, transfundir fibrinogênio se ele tiver uma hipofibrinogênemia, ou eles citam um concentrado de complexo protrombínico se o paciente tem contraindicação a receber plasma fresco. Outra coisa que cita também seria heparina de baixo peso molecular em doses terapêuticas para os pacientes com predomínio de trombose. Nos pacientes que não têm sangramento, fazer profilaxia para tromboembolismo venoso com dose profilática de heparina não fracionada ou de baixo peso molecular. E outras terapias têm sido estudadas também, como antitrombina 3, trombomodulina recombinante ou proteína C, mas sempre em discussão com a hemato, né, e com pessoas mais experientes, a maioria ainda não muito bem definida. E por último, fala que os antifibrinolíticos, eles geralmente não são utilizados, que eles podem ser considerados em pacientes com sangramento grave, que tem um estado hiperfibrinolítico, como trauma ou leucemia, mas na maioria das vezes ele não é utilizado, eles não são utilizados. E por fim, a TAMOF, que é a falência de múltiplos órgãos associada à trombocitopenia, seria caracterizado por uma nova trombocitopenia com progressão para falência de múltiplos órgãos, definido por uma plaqueta menor do que 100.000, ou então o UpToDate fala uma queda de pelo menos 50% da plaqueta basal e pelo menos falência de 2 órgãos. Outros lugares falam falência de 3 órgãos, mas 2 a 3 órgãos. 100% dos pacientes foi identificado uma sepse concomitante, então ela é descrita como o fenótipo da sepse, um fenótipo clínico da sepse. E tem uma mortalidade muito variável, de 5% até 80%, dependendo da fonte. E eles colocaram a TAMOF junto com essas outras síndromes, porque tem aparecido evidências clínicas de biomarcadores histológicas, identificando um processo também trombótico microangiopático na TAMOF. Eles falam que 40% dos pacientes que aparecem com uma nova trombocitopenia vão ter características de CIVD, mas os outros 60% ainda estão sendo estudados, têm uma mortalidade muito alta e é de grande interesse dos investigadores. Eles falam que CHU e PTT são diagnósticos mais raros na terapia intensiva. E aí os estudos mostraram que eles citam que 46% dos pacientes com TAMOF vão ter uma via ativada mediada por fibrina, um tempo de protrombina ativado semelhante a CIVD, e que 89% vai ter aumento de trombose pelo fator de von Willebrand, 39% vão ter um nível reduzido de Adams 13, 53% vão ter o acúmulo do fator de von Willebrand, são características da PTT. Então, a gente vê que se misturam, né, as características, assim. Mas o que eles viram? Eles suspeitam que os pacientes com TAMOF têm uma deficiência adquirida de Adams 13, mesmo que não seja aqueles menos de 10% da PTT, mas seria uma deficiência relativa. Isso levaria a um processo trombótico microangiopático, e quando associado à inflamação sistêmica, tem grande mortalidade e grande morbidade. Então, tem sido questionado se a plasmaférese, a troca plasmática terapêutica, teria um papel importante na reversão da falência múltipla de órgãos e na melhora dos desfechos. Hoje em dia, o que é definido é que
o papel da plasmaférese ainda não está muito bem estabelecido, que a tomada de decisão deve ser individualizada. Mas alguns estudos têm surgido, como esse que eu vou citar, que saiu na Critical Care em 2019, que avalia o uso da plasmaférese em pacientes com TAMOF. É um grupo que estava estudando TAMOF. Um estudo com o objetivo de comparar se teve melhora na disfunção de órgãos, se teve resolução da disfunção de órgãos, se teve melhora na mortalidade, redução da mortalidade, e se teve alguma alteração nos marcadores em crianças com TAMOF que receberam plasmaférese comparado com um grupo que não recebeu plasmaférese. Foi um estudo observacional de coorte em 9 UTI pediátricas dos Estados Unidos, englobando 81 crianças com TAMOF, todas induzidas por sepse. E a intervenção avaliada foi a troca plasmática terapêutica, a plasmaférese. Então, só resumindo aqui o estudo, eles descrevem todas as análises estatísticas que foram feitas, né, mas para avaliar cada desfecho, eles viram que teve uma redução do score de disfunção de órgãos, eles usaram esse score que chama PELOD, então teve uma redução a partir do 4 dias de 7,9 pontos, com intervalo de confiança de 5 a 10, no grupo tratado com plasmaférese, comparado com o grupo que não recebeu plasmaférese. E eles também fizeram algumas análises estatísticas para avaliar o desfecho de mortalidade em 28 dias e viram um risco relativo de 0,45, com intervalo de confiança de 0,23 a 0,9, também descrevendo que teve uma mortalidade relativa, uma redução da mortalidade relativa no grupo que recebeu plasmaférese. E então eles concluíram que o uso da plasmaférese, então, foi associado a uma redução da disfunção de órgãos e uma redução da mortalidade, mas porque esse estudo é um estudo observacional, precisa de um ensaio clínico randomizado para poder definir a relação causal. Esse estudo cita que já tem alguns estudos, alguns ensaios clínicos com adultos que mostraram o benefício da plasmaférese, mas que de criança só tem um que está sendo desenvolvido, que até então tem 10 pacientes só. Tem mostrado um benefício, né, uma redução da mortalidade e na melhora da disfunção de órgãos, mas ainda é um N muito pequeno, né? Então, ele ainda não foi concluído, a gente tem que aguardar. É isso que eu trouxe hoje. Obrigada. Muito bem, Raíra. Ótimo. É um assunto muito difícil. Quer sair do compartilhamento de tela? Que a gente abre. Nossa, parabéns pela aula, viu, Raíra? É. Muito difícil mesmo. Acho que a Carol entrou aí, né? A gente tem um caminho se iniciando no mundo, né? Choque séptico, SARA, as coisas que a gente trata na UTI são grandes síndromes e que dentro delas tem pacientes muito diferentes, né? E a gente tenta colocar todo mundo dentro de uma receita de bolo ou de uma diretriz de tratamento. E o caminho do mundo hoje aliado à inteligência artificial é tentar identificar nesses grupos de grandes síndromes o que a Raíra colocou aí, né? São os fenótipos, subgrupos de pacientes que vão se beneficiar de terapias diferentes da receita de bolo, da receita padrão, né? E dentro da sepse, do choque séptico, essas alterações de coagulação e de manutenção de trombocitopenia formam um fenótipo de um subgrupo que tem sido estudado com terapias diferentes das habituais, né, dentro da sepse. Talvez a SIMP seja um outro subgrupo, um outro fenótipo, né, dentro do choque séptico causado por COVID, com um tratamento diferente do que a gente faz habitualmente para a sepse. Revendo o prontuário. Paciente.
pode falar. Pode ir, é isso mesmo, pode falar. Não, a questão era essa, né? A paciente preenchia critérios para TAMOF, ou era mais um CIVD, ou tinha um pouquinho de cada, né? Será que ela seria uma paciente que entraria para a plasmaférese, né? Num outro contexto, numa outra condição mesmo, se estivesse disponível? Foi Mas ela teve sangramento, né? ou foi simples pelo Covid, né? Tem isso também. A impressão desde o início do quadro clínico que chamava a atenção de todo mundo era o comportamento de meningococcemia, né? Da hipotensão, da refratariedade a volume, da necessidade de reposições volêmicas mesmo após a ressuscitação inicial, que é bem característico da meningo, né? E da vasoplegia, do extravasamento vascular importante. O tempo todo a gente, nas discussões, né, ficava essa possibilidade da meningococcemia sem ter nada isolado ainda, até esse resultado que veio depois, mas que foi um resultado já pós-óbito, né? A questão do Covid era para Covid que veio para confundir a gente. E sem nenhum vínculo epidemiológico, né? A história do Covid para a gente sempre era estranha, né? E aí vem esse PCR positivo aí também, junto com o IgG da sorologia. Carol quer comentar alguma coisa? Acho que Carol fez a revisão junto com você, né? Estava saindo. Estou aqui, eu estava dirigindo. Então, Raíra, parabéns pela apresentação. Na verdade, assim, eu ajudei quase nada. A gente só estava, né, para um tempinho para discutir a questão do óbito mesmo, do diagnóstico diferencial, na dúvida se esse Covid aí apareceu de gaiato mesmo. Fiquei também pensando na questão do corticoide, da pulso, se isso teria alterado o desfecho, que também, né, afinal de contas, a gente pulsou, né, cometiu uma menina com uma meningococcemia. Não sei, aí queria que você comentasse. Raíra comentar, né? Porque eu também não sei. Não. A questão da pulso, a preocupação da pulso de redução da questão, né, de imunodescência, de infecção, né, ela não é imediata, né? Então, não sei, assim, se interferiria nisso ou não. Talvez se a gente tivesse um desfecho ruim uma semana depois, uma nova infecção, mas foi muito um desfecho de perfusão ruim, né? Apesar da gente ter controlado a pressão arterial dela, né? A pressão ficou controlada, a dose de amina baixa, os exames laboratoriais, eles são exames de hipoperfusão o tempo todo, né? A microcirculação não estava boa, quer por uma coagulação intravascular disseminada, né? Perfusão ruim, mas ela mantinha bicarbonato o tempo todo baixo. Sempre baixo. Né? Não houve a célula, né, na periferia, a oferta de oxigênio não estava mantida, né? Apesar de pressão arterial adequada, de frequência cardíaca mais ou menos controlada, mas a gente não conseguiu reverter a hipoperfusão e falência múltipla, né? Um lactato muito alto inicial, e só lembrando demorou a cair. que ela não tinha cultura nenhuma positiva e o resultado do meningo foi pós-mortem, né? Foi. Então, o que a gente teve antes foi o RT-PCR positivo, e aí a gente ficou numa discussão complexa, né? Uma criança grave, sem aí, né, com alguns critérios para SIMP, a gente sem cultura positiva, sem melhora. Então, foi uma decisão difícil, mas foi uma decisão, assim, diante do que a gente tinha naquele momento, né? E a Às gente vezes, cobrou. se a gente tivesse PCR, né, antes, às vezes a gente não teria feito, mas diante do que a gente tinha, era o que estava indicado, né? Diante da gravidade dela, né? E a sorologia dela positiva. Eu não sei se na época, porque eu peguei essa menina na chegada. Eu não sei se depois, quanto tempo que estava liberando na sorologia. Vocês tinham conhecimento da sorologia positiva? Nessa época, a sorologia estava demorando muito a sair o resultado. Eu não lembro da gente saber da sorologia na época, não. Acho que foi depois, Carol.
A sorologia para o Covid, Carol, o IgG positivo para o Covid? Isso, para o Covid. Não, Que eu revi os exames do Gal e aí eu não lembrava dessa sorologia positiva. o resultado que a gente tinha, Aí, ó, pelo o menos acho que Robertinho até tá falando. sexta-feira, era só o PCR. A Roberta escreveu. Isso. Até a sexta-feira, eu acho que a gente tinha só o PCR, né? Ela internou na quarta. Luiz, Sim. Luiz, eu tenho algumas dúvidas. Talvez eu peguei um pouquinho atrasada. Eu vi essa criança e acompanhei também. Os papéis, é claro, né? O prontuário. Deixa eu te falar uma coisa. Ela tinha 7 meses de idade. Ela tinha uma história de já ter procurado, desde o dia, desde acho que uns 2 ou 3 dias antes, a consulta em PA. Então, aí você fica na dúvida. Ela tem esse COVID positivo. Eu tô pensando mais na meningococcemia, no meningococo. Ela já e essa sorologia que veio positivo. Me parece que ela foi em ambulatório umas 2 ou 3 vezes antes, foi de ser internada, de ser admitida. Esse seria um caminho para ela poder ter se contaminado com o COVID. É isso que eu pensei. Ela tem 7 meses de idade e eu não vi a história vacinal dela. Com 7 meses de idade, ela teria que ter já 2 vacinas de meningo. Sim. É um ponto. Então, isso que eu queria ver se vocês chegaram, se a Raíra chegou a alguma conclusão em relação a isso. Estava descrito. Desculpa. Não, esse é um ponto, entendeu, Raíra? Que eu realmente fiquei na dúvida e no prontuário eu não consegui achar essas dúvidas. Então, eu queria ver, porque às vezes vocês que tiveram contato com a mãe, que podem ter visto o cartão e tudo, ter falado, mas no prontuário não estava escrito isso. Claro, entendeu? Isso. Uma vez ela chocou, eu vi, parece que você aventou a hipótese de SIMP desde o início. Né? Então, ela usou a prednisolona. Num quadro grave, a imunoglobulina não poderia ter sido usada? Bom, é só questionamento. Ela recebeu, Cida. Recebeu a imunoglobulina também? Não foi só no terceiro dia de internação. Não, ela recebeu metil. O primeiro corticoide dela não foi um corticoide que foi entrado para um choque, mas foi uma metil. Ela recebe uma metil de 1 vezes 2. Tô falando certo, por causa né, Raíra? da SIMP, né, Carol? Assim, ela recebe imunoglobulina e recebe uma metil que a gente tem utilizado nos quadros de SIMP, a dose baixa de metil, né, de meio vezes 2 ou 1 vezes 2, mais a pulso de imunoglobulina. E a pulso de corticoide fica para se a gente tem uma baixa fração de ejeção no eco ou se não responde à imunoglobulina. Quando chega o resultado do PCR para a COVID, ela é pulsada com metil, já que era um choque que não responde. Cida, então ela recebeu imunoglobulina. A questão vacinal... Recebeu, então tá bom. A questão vacinal é a meningo C. A questão vacinal é o quê? No SUS é meningo C, né? As últimas meningos que a gente teve o que eles colocaram no prontuário na admissão... Pode ir, Raíssa. Só falava que ela tinha as vacinas adequadas, não especificava quais que eram. Para quem admitiu ela. Entendi. Tá só falando. Então, é isso que eu falo, que eu falei para vocês, e às vezes acho que talvez valesse a pena colocar, né, o nome das vacinas e a idade e tudo. Bom, essa é uma coisa. Quanto a. Peraí. Esqueci aqui, peraí, me perdi aqui no que eu anotei. A outra questão que você colocou sobre a ida ao PA, assim, parece que ela tinha uma história, a Patrícia até escreveu aqui que ela tinha uma história de um quadro gripal possível 2 semanas anterior e teve uma consulta em PA mesmo. A questão dela ter pego o COVID nessa ida ao PA, a dificuldade que a gente fica é só o tempo para evolução, né? Ela tem um IgG positivo já colhido, um PCR para COVID. Mas qual IgG? É isso que eu não vi. Essa sorologia para COVID, eu também não vi. Eu vi ela não está no prontuário só o meningo.
Carol quer falar, mas eu é não porque não estou está no conseguindo prontuário e aqui está no GAL ouvir. mesmo. Essa Tá falhando. sorologia a gente cobrou no GAL depois, assim. Eu cobrei recente, fazendo para ajudar a Raíra. Ô, Então, Cida, acho realmente que ela não devia estar no prontuário. é daquela época que eu tinha acabado os kits de sorologia do hospital e estava indo para fora, para Fiocruz, sei lá para onde que estava indo, estava demorando muito. Porque a sorologia se foi o teste rápido, não foi. Não foi. A gente A estava. IgM veio negativa. Isso, então foi feita a sorologia IgG e IgM e a IgM veio negativa, só veio IgG positiva, é isso? Isso. É isso? Esse resultado realmente no GAL eu não vi dela, não. Bom, mas era isso as considerações que eu queria, não, que eu quis fazer, eu achei muito interessante, porque é realmente um caso complicado. Você fica realmente na dúvida, talvez um diagnóstico sindrômico mesmo, como o Luiz falou, de várias doenças, às vezes evoluindo de uma forma e cada uma tendo um tratamento e uma abordagem diferente. Bom, é isso. Né, Luiz? O que você Tudo bem, acha? obrigado, Cida. Acho que a questão, quando a gente revê, né, os passos que a Raíra descreveu aí do atendimento, tudo feito a tempo e hora, né, Raíra? Assim, reposição volêmica, início de adreno ainda na sala de emergência, Mantido o acesso central, antibiótico. transferência para UTI. A gente não consegue achar pontos de atraso em início de terapêutica, né? Na suspeita da SIMP toma imunoglobulina e mesmo assim uma evolução muito ruim, né? A única coisa, um único detalhe que eu percebi que, não sei se foi feito depois, é que ela tinha um coágulo alterado e ela teve um sangramento no tubo. Aí, a princípio, fizeram vitamina K e só no outro dia que transfundiram plasma. Tipo, demorou um dia, mas detalhe, pelo prontuário, né? Eu não sei se foi assim mesmo. Foi a única coisa que eu percebi, que eu pensei, né? Por que que não fez antes? Só. Tem uma Mas é adrena porque junto não com foi um dobuta que a gente sangramento tem evitado, importante. né? Oi? Foi um sangramento pequeno? Depois, o dia que ela teve o sangramento que foi mais importante foi o dia do óbito que ela recebeu tudo. Em relação ao uso das aminas, né? A gente tem evitado a adrena e dobuta juntos porque competem pelo mesmo receptor, né? Então, se precisar de 2 inotrópicos, de usar a adrena e milrinona mesmo, que foi o que ela recebeu a chegada na UTI. E não foi uma hipotensão importante, né? A dose baixa de amina com controle de pressão arterial, mas sem resolver a hipoperfusão. Alguém quer fazer mais algum comentário? Verônica respondeu aqui, né, Verônica? A Lucilane tinha perguntado se tinha tipado o meningo, mas foi PCR, né? A gente não conseguiu a tipagem de qual meningo. E a Patrícia colocou aqui a história do quadro gripal há 2 semanas. Esse quadro gripal não estava descrito no prontuário também, eu não sabia. A pessoa que fez a admissão colocou como se fosse um quadro muito súbito, assim, de um dia para o outro. O que era mais favorável para a gente pensar em meningococcemia do que na SIMP. Na Mas verdade, essa menina era meningococcemia de livro. Era muito meningococcemia. Aí, quando veio o RT-PCR positivo, todo mundo ficou assim, nossa, será que nós estamos comendo mosca, né? Mas ela era meningo de livro, A Lucilane está aí, a né? Lucilane Com as falou isso lesões de até na extremidades, quinta-feira. necrose. Muito bem. Vamos encerrar, mas ao final, Raíra, você faria plasmaférese no sábado ou não? não, acho que não.
Eu acho que ela teve foi uma CVD mesmo. Ela sangrou e, que a gente estava discutindo de disfunção de órgãos, né? Ela não teve uma insuficiência renal, ela não teve de hepático, assim, ela não teve alteração das enzimas hepáticas, eu não lembro se tinha bilírio, eu acho que não. Até fiz um quadro aqui com os exames dela. Mas o que ela tinha era uma alteração no coágulo e acho que estava mais para CVD, não sei se ela preencheria os critérios para Sim, e fenômenos tratar muito, trombóticos, né? assim. Várias isquemias, né, de extremidades. Tinha, É um tinha as fenômeno mãos, trombótico os importante. pés. Ela tinha trombose e ela teve a hemorragia, que foi o que levou ao óbito, né? Hemorragia pulmonar. Muito bem. Você Obrigado, faria, Raí. Luiz? Acho que não. Não sei. Assim, a plasmaférese é algo complexo, né? Você pensar essa menina no sábado, plaquetopênica, com sangramento, você passar um catéter de diálise nela. Tem a questão vinculada ao procedimento de inserção do catéter mais do que a realização da terapia. Mas também a realização da terapia, né? A Prisma, como ela puxa muito devagar, você consegue até com estabilidade hemodinâmica ir bem. Mas então tem essa dificuldade ainda, né? Mas é isso, acho que a gente vai ter que esperar mais informações sobre esses quadros de choque séptico com falência de múltiplos órgãos e de plasmaférese nessas situações, né? Para ter uma definição melhor. Valeu, pessoal. Até na quarta que vem a gente vai fazer mais 3 discussões de óbito. E... Eu acho que Não vão é ser isso? 4. Eu acho que vão 4. ser dois, não é, meninas? Eu acho que vai ser. 2 A do gente, João Paulo 2 e lá 2 do do João. João. Combinado. Até quarta que vem, então. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo.